as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, sobre as famílias, declaro o santo nome, Jesus. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, sobre as famílias, declaro o santo nome, Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida, teu nome é vida, quebra as cadeias, chega lá, vitória dá. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida, quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Só quero declarar seu nome, Jesus, sobre cada mente e coração. Sei que encontro paz em tua presença. Falo, Jesus. Teu nome exaltamos, nome sobre todos, nome sobre todos. É o teu Jesus. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão. Canta. Jesus, sobre as montanhas. Obrigado, Espírito. Obrigado, Espírito. Obrigado, Espírito Santo. Nós te louvamos. Nós queremos ouvir a tua palavra, a tua voz mais uma vez. Em teu nome, Jesus. Amém e amém. Obrigado, gente. Obrigado, vocês foram excelentes. Muito obrigado. Você pode tomar assento, meu irmão. Glória a Deus. Você está feliz? Lá na nossa cidade nós falamos, né? Nossa pastora sempre diz, quando ela pergunta, você está feliz? Ela diz assim, o povo responde, eu sou feliz. Porque nós entendemos que felicidade é uma condição espiritual, não é um sentimento. Então eu vou te dar essa oportunidade. Você está feliz? Glória a Deus. Que alegria poder estar aqui com vocês nesses dias. Olha, a gente fica até constrangido com tanto amor, tanto cuidado. A gente quer agradecer ao pastor Tiago, a Esther. Muito obrigado por nos receber tão bem, né? Confiar em nós isso. Também ao Giovanni e a Laísa. Isso, né? Acertei? Bom demais. Muito obrigado pela vida de vocês. Nós recebemos muito carinho, aconchego, né? E a gente fica muito grato por tudo que Deus está fazendo na vida de vocês. E, obviamente, o Paulo e a Rose. Eu lembrei. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito, né? Nós brincamos, né, que chegamos numa tarde e ele mandou uma mensagem para o Diego, nós deixamos o ar ligado,
colocamos um colchão para vocês. Eu disse, meu Deus do céu, muito obrigado, né? É inspiradora a forma que vocês servem, né? E o serviço, ele sempre traz muita recompensa. Vocês vão viver dias grandiosos, muito grandiosos. Existem coisas novas para a vida de vocês, um nível de prosperidade que vocês ainda não provaram. Tenho certeza disso, né? Já comecem a escolher um novo apartamento de vocês, tá bom? Foi muito claro o Espírito Santo falando comigo. Amém? Muito obrigado a todos vocês. Eu sou muito grato demais, né? A vida de vocês aqui é uma inspiração para mim e com certeza para todos vocês. Vocês têm pastores inspiradores e tenho certeza que vocês vão fluir de uma maneira extraordinária. Amém? Então, gente, nós vamos hoje falar um pouco sobre algo tão poderoso, como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, hoje, nosso objetivo, né, nós vamos entender como viver uma vida liderada pelo Espírito Santo, nosso guia. Vamos explorar, né, porque Deus nos guia, como Ele fala conosco e assim por diante. Nós vamos abordar o fundamento bíblico de ser guiado pelo Espírito, quem é o Espírito Santo e como Ele nos guia, princípios básicos para ser guiados, benefícios de viver sob a direção do Espírito. Eu não sei se vai dar tempo de falar de tudo, mas eu tenho certeza que nós vamos sair daqui diferente de como entramos. Amém? Por que é importante nós estudarmos sobre isso? Muitas pessoas hoje em dia estão vivendo ansiosas e sempre em busca de direções. Se você perceber hoje, você abre o Instagram, você abre as redes sociais e sempre tem alguém querendo dar uma direção a mim e a você. Sempre tem uma resposta para aquilo que você está procurando. Só que a Bíblia fala que existe alguém que é o mestre dos mestres, o coach dos coaches, seja o que for, mas aquele que nos ensina todas as coisas. Essa pessoa se chama o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia vai dizer, né, que nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. E João 10:27 vai dizer que o próprio Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Né? E a direção do Espírito é o que nos ajuda a experimentar a paz, a clareza e o propósito de Deus. Eu quero que você agora, nós estamos num formato de aula, e eu quero que você abra a sua Bíblia. Nós vamos abrir bastante a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos dá total direção. Abra em Romanos, capítulo de número 8, verso de número 14. Eu estarei lendo na NVI, Romanos 8, verso 14. Como é bom ouvir esse barulhinho nas folhas, né, de Bíblia, muito bom. Romanos 8:14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Amém, glória a Deus. Deus nos convida, né, a sermos liderados e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas o que é liderar? Liderança é algo muito simples, eu posso resumir em uma frase só, mas obviamente que tem muitas frases, mas em uma frase somente, liderança é você tomar decisões a respeito de alguma coisa. Isso é o quê? Hoje eu e você tomamos decisões. Quando você decidiu acordar a hora tal. Quando você levantou e decidiu colocar a roupa tal. Quando você resolveu comer o pão com a chimia, ou o pão com o sanduíche, ou seja o que for. Você tomou decisões. Quando você tomou a decisão de vir a esse culto e ouvir essa palavra. Eu e você todos os dias estamos tomando decisões. Isso é, nós estamos liderando. Mas toda liderança, ela deve ser pautada pela verdade. Se eu não estou sendo liderado pela verdade, obviamente eu vou estar sendo liderado pela mentira. Então, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo faz o papel perfeito, porque ele nos guia em toda verdade. Não é meia verdade, não é uma talvez verdade, não, é em toda a verdade. Eu abro com você, por favor, João, capítulo de número 16,
e verso 13. Nós vamos ler isso que eu acabei de falar na Bíblia Sagrada. Talvez esses dois versículos são os versículos chaves para essa matéria. João, capítulo de número 16, verso 13. Mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. As duas palavras para guiar aqui são duas palavras diferentes no grego. Você que talvez leia muito a Bíblia e gosta de estudar um pouco mais profundo, você vai entender que a Bíblia Sagrada ela foi escrita, né, em 3 idiomas básicos, né, o hebraico, o aramaico e o grego. O Novo Testamento todo, ele está pautado nessa língua grega. E a língua grega, uma palavra tem um significado muito mais abrangente do que o nosso português. E existem duas palavras, uma para Romanos 8,14 e outra para essa João 16,13. A primeira palavra é ago, não sei se é assim mesmo se pronuncia, mas vamos fazer do português, eu não falo, né, grego. Mas então vamos lá, ago. O que significa? Guiar, conduzir segurando com as mãos, levando de um ponto ao destino final, seguir acompanhado até um lugar. Essa é a primeira palavra. A segunda palavra é odegel. Ser um guia, seguir os passos de alguém, guiar, ser um guia, um professor, dar orientação. Para a gente tentar entender de uma forma muito prática, imagine, né, que você está em uma cidade desconhecida, tipo eu, que estou numa cidade desconhecida, e sem um mapa ou um GPS. Cada esquina parece confusa. Mas agora pense em alguém que conhece cada rua dessa cidade e te guia com precisão. Isso é o Espírito Santo. Ele é aquele que nos guia em caminhos que nós desconhecemos. Tudo aquilo que eu e você precisamos está na pessoa do Espírito Santo. Não se trata apenas de alguém que nos guia quando nós estamos assim, meu Deus, no pior dia da nossa vida. Não, o Espírito Santo ele quer fazer parte de todos os dias da nossa vida, inclusive nos dias, entre aspas, bons, porque às vezes o crente ele faz essa comparação dos dias ruins e dos dias bons. Não existe dia ruim e não existe dia bom, sempre o dia é o dia do Senhor. Quer dizer, eu não vivo pelas circunstâncias, eu estou no Senhor, porque Paulo falou, alegrei-me no Senhor. Ele não disse, eu me alegrei quando eu tenho algo. Ele não disse, eu me alegrei quando tudo vai bem. Ele disse, alegrei-me no Senhor. A alegria é um lugar. Não se trata de ser algo que eu sinto, mas se trata do Todo-Poderoso ao qual eu sirvo a Ele. Então, essas palavras, elas falam um pouco do significado do que é ser guiado. Né? E uma delas que talvez é a que mais chame a atenção minha, é alguém que te pega literalmente pela mão e te leva a um lugar. É como o pai, né, com um filho pequeno, que o filho não sabe atravessar talvez a rua, não sabe o perigo que tem, o pai segura na mão do pai, espera, e aí nós vamos atravessar a rua. O Espírito Santo, ele quer agir conosco desta forma. Não apenas numa figura de um filho que não sabe absolutamente nada, não é isso. Mas ele quer nos guiar em todo o caminho da nossa vida. E ele tem o prazer de segurar na nossa mão e dizer, eu estou com você e eu te guio no bom caminho. É a partir disso, e eu quero falar um pouco dos fundamentos bíblicos de como ser guiado. Primeiro fundamento, não tem como eu tirar esse fundamento. Se chama a vida de fé. Abra comigo Hebreus 11, verso 1. Eu vou ler na revista e corrigida. Hebreus 11 e 1. Vai dizer assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu e você precisamos entender que o reino de Deus, a base dele é fé. É impossível eu fazer qualquer coisa se eu não tiver fluindo, ou então crendo, ou então se apossando de fé.
vivendo pela fé. A Bíblia mesmo diz que o justo viverá pela fé. Isso quer dizer que para que eu seja guiado pelo Espírito de Deus, eu preciso ter fé que Ele irá me guiar. Se eu não tenho fé, lógico que eu não serei guiado. A base sempre vai ser. Outro versículo que eu quero ir com você, Romanos 1:17. Romanos 1:17. Que é o que eu acabei de citar, mas eu quero falar ali todo. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que, olha só, que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Isso quer dizer o quê? Que andar em fé é andar no Espírito. Você quer andar no Espírito, irmão? Ande pela fé. É impossível querer andar no Espírito e não andar pela fé. Se você não anda pela fé, você está andando pela sua crença. E eu vou dizer uma coisa, que a nossa crença, ela nos engana demais. Porque às vezes tem coisas que eu acredito que não é o que a Bíblia diz. Tem coisas que meu pai falou e não é aquilo que a Bíblia diz. Tem coisa que o vizinho disse e não é o que a Bíblia diz. Coisa que minha avó falou que não é o que a Bíblia diz. Eu não sou guiado por terceiros. Eu e você somos guiados pelo Espírito Santo de Deus que nos instrui em toda a verdade. Vá comigo também em Gálatas 5, 16 e 18. Eu quero trazer bem essa base na palavra de Deus, para que nós possamos dar a continuação, né, de tudo que vamos falar. Gálatas 5, 16 e 18, estará na NVI. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Andar em fé significa viver alinhado com os planos de Deus, resistindo às distrações da carne. Entenda que ser guiado pelo Espírito, e quando a Bíblia fala em carne, a primeira coisa que nos chama a atenção é a questão da imoralidade da carne, a questão sexual. Mas andar pela carne não é somente isso. Andar pela carne é você omitir verdades. Andar pela carne é você não ser correto. Andar pela carne é você querer ouvir o fulano e esquecer de ouvir a palavra. Andar pela carne é uma série de situações que não está somente na questão sexual. E esse texto, ele fala muito claro que eu e você precisamos viver pelo Espírito. Isso mostra o que? É uma decisão. Não se trata de um desejo. Hoje eu estou desejoso de ser guiado. Amanhã não, deixa que amanhã eu sei como vou fazer, o dia, está tudo certo. Eu já sei o caminho certinho, como é que vai ser. Não. É uma decisão todos os dias eu acordar e dizer, eu vou viver pelo Espírito Santo de Deus. Eu viverei guiado. E para isso exige confiança, mesmo quando não temos todas as respostas. Imagine comigo, um marinheiro no meio de um oceano sem terra à vista. Ele não pode contar com seus olhos, com que os seus olhos veem, mas depende do mapa e do vento para navegar. Se ele confiar na sua intuição, pode se perder. Assim somos nós. A palavra é o mapa. O vento é o Espírito. Quando eu me deixo ser guiado, eu chego em terra firme. Eu nunca me perco. O quanto, eu quero deixar uma reflexão. O quanto que nós estamos dispostos a confiar em Deus, mesmo quando o caminho não está claro. Irmão, entenda uma coisa, a vida do crente não é pelos olhos naturais. Não é quando tudo está indo tudo bem, que você está dentro da vontade de Deus. Nem sempre. Tem vezes que, vou dar um exemplo de você fazer uma compra, tá? Você vai comprar um bem muito valioso. Parece que está dando tudo certo. Nós vimos conversando sobre isso.
né? O Diego estava falando a respeito de um desejo que ele teve de trocar o carro dele, e ele estava falando para mim, e era 2 carros, e um era até mais barato do que o outro, e ele dizia, mas é um carro que eu sempre quis, e tal, mas esse aqui também tem, é um carro que eu sempre quis também, e ele falando assim, e aparentava que o outro era a melhor opção, mas ele decidiu ser guiado pelo Espírito, e escolheu de fato a melhor opção. Isso quer dizer o quê? Que muitas vezes o óbvio não é óbvio. Muitas vezes aquilo que eu acho que está tudo bem, não é. Porque o reino de Deus funciona de cabeça para baixo, vou usar esse termo. É completamente oposto àquilo que nós vivemos. A Bíblia fala que quando se alguém te ofende, o mundo diz ao contrário, né? Vai lá, se afasta, e era isso, e deu, e vai buscar os teus direitos. Agora o reino de Deus não. Se alguém te ofende, perdoe. Se alguém quiser andar com você, pedir para andar com você 1 milha, vai com ele 2. Se alguém pedir uma capa, dê a sua. Se pedir de novo, dê mais. Você vê que é completamente fora do padrão. Isso é ser guiado pelo Espírito de Deus. Você vai sair. Você quer viver uma vida que é acima da média? Quem quer viver aqui? Amém. Viva pelo Espírito. Amém. Viver pelo Espírito nunca vai te colocar em nenhum tipo de buraco. Amém. Que você nunca vai sair de lá. Não. Mesmo sendo um buraco, o palácio vai te esperar. Talvez todo mundo olhava para José e dizia, ele vai ficar dentro da cisterna. Enquanto que uns falam que vai ficar na cisterna, Deus diz, tu vai para o palácio. Isso mostra que ser guiado pelo Espírito não tem o mais e menos. Como o pastor mesmo falou aqui, meu irmão, tu tem que entender que é completamente diferente de fato o reino de Deus. Quem ia imaginar que 5 pães e 2 peixes iriam alimentar 15 mil? A grande questão é que a matemática do céu não é que nem a nossa. A nossa 5 e 2 não tem como, não dá nem para um. Era um lanchinho para uma criança. A matemática do céu dá o que ele quiser que dê. Não tem algo que ele não faça. Para ele uma talha com água vira vinho. Isso quer dizer, ser guiado pelo Espírito vai te levar a caminhos que você nem imaginava. E aí sim, ei, eu quero viver novidade de vida. Seja guiado pelo Espírito Santo, que você vai viver um dia diferente do outro. Um melhor do que o outro. Crer na promessa de Deus de nos guiar. Esse também é um dos princípios. Deus promete instrução e direção. Eu não sei se você entendeu. Deus promete, quer dizer, Ele falou, está falado. Ele não é alguém que, é por aqui, ó. Sabe aqueles quando você vai pedir, né? Pega reto toda a vida e tu vai chegar lá. Aí quando tu está chegando lá, tu pede outro e fala, não, mas não era por aqui, é pelo outro lado, está todo errado. Não, Deus promete. Abre comigo a Bíblia, Salmos, capítulo de número 32, 8 ao 10. Eu vou ler na versão amplificada, mas ela é muito parecida com as versões que vocês têm, ela tem só alguns detalhes a mais e é muito bom. Diz assim, eu o instruirei e ensinarei o caminho que deve seguir. Eu o aconselharei, aí vem entre chaves, se estiver disposto a aprender, mantendo meus olhos sobre você. Isso aqui é bem delicado da parte do Senhor. Não seja como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento. E precisam de freio e rédea para serem controlados. Caso contrário, não se aproximam de você. Muitos são as dores dos ímpios, mas aquele que confia e depende do Senhor será cercado por sua compaixão e amor leal. Eu não sei você, mas eu não gostaria de ser chamado nem de cavalo nem de mula por Senhor, né? Eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus. Isso mostra que
Deus não apenas deseja nos guiar, Ele fez uma promessa de nos guiar. A sua liderança, ela não é vaga, mas intencional, pessoal e fiel. Isso mostra que Deus, Ele está interessado na minha e na sua vida. Ele está tão interessado que, eu falei um pouquinho disso no retiro, Ele está tão interessado que Ele é o maior escritor que existe, você sabia? Tem mais ou menos 7 bilhões de histórias escritas por Deus. Você sabia disso? Salmo 135 diz, antes mesmo de você ser substância informe, eu já havia escrito todos os seus dias. Sabe, meu irmão, hoje o mundo está pregando uma coisa, escreva a tua história. O Evangelho diz outra, conheça a tua história. Não se trata de você buscar escrever algo. Não! Eu e você precisamos, a nossa busca é, o que ele escreveu a respeito de mim? O que está escrito a respeito de mim? Porque o meu pai escreveu algo. Calma que é um estudo, calma Jesus, calma. O nosso pai escreveu algo. Tenha algo escrito a respeito de você. Isso que está escrito guia totalmente a tua vida. É a vontade de Deus. E sabe que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Quando eu tento, às vezes eu tento conjecturar comigo mesmo, digo assim, mas se eu tentasse escrever uma história a respeito de mim, se eu tentasse escrever a melhor história, aí Deus ia chegar para mim e dizer assim, tá, gostei da tua história, mas peraí que eu vou te mostrar uma. Eu nunca vou conseguir fazer melhor do que ele. Nunca. Eu e você podemos escrever, pegar até inteligência artificial. Chat. Né? Eu sei que todo mundo está usando, eu também estou usando, tem sido uma ferramenta muito boa. Mas eu posso pegar e escrever escreva a melhor história possível. Aí, pode escrever lá. Aí Deus diz, você sabia que foi eu que dei inteligência para eles escrever sobre essa inteligência? Tudo que eles estão fazendo é emprestado meu. Tem certeza que você quer ser guiado por você mesmo? Porque o que eu tenho para você é maior do que você. Tudo que Deus faz para nós, passa de nós. Isso quer dizer o quê? Para viver o plano de Deus tem que ser impossível mesmo. Se tu consegue fazer, não é Deus. Agora, se você não consegue, agora é Ele. Agora é Ele que está fazendo. Vamos comigo, Êxodo 13, capítulo 13, verso 21 e 22. Nós vamos falar a fidelidade de Deus em guiar a todos. Olha só, isso eu estou pegando alguns versos do Novo, do Velho Testamento, mas olha só no Velho Testamento o que ele fazia. Êxodo 13, 21 e 22. Durante o dia o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Deus guiava o povo com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de noite à noite, né? De fogo à noite. Ele nunca deixou sem direção, nem mesmo por um momento. Foi o primeiro ar-condicionado feito. Imagina, né? Se você estuda um pouco, você vai perceber que naquela região é muito, muito quente. Enquanto que estava aquele, nem nós falamos lá no sul, solão de rachar. Enquanto talvez outros estavam nesse sol, tinha uma nuvem. E a nuvem ela não servia só para refrigerar, mas era para guiar. Então eu imagino as cenas. Eu gosto também muito do Velho Testamento, para essas questões de imaginar as coisas, de ver isso. Imagina tu acordando de manhã cedo, eles acordavam, saíam da tenda e olhavam a nuvem. Para onde ela vai hoje? Aí a nuvem começava a se mover. Vão. Eles começavam a ir.
Aí, chegava de noite, começa a esfriar, o deserto é muito gelado à noite. Do nada, uma coluna de fogo esquentava. Aí Jeová trocava o split. Mas sabe o que é mais interessante disso? É que eles não tinham o Espírito Santo dentro. Agora, eu e você temos a nuvem 24 horas dentro. Ele nos guia durante o nosso dia. Ele nos guia durante a nossa noite. Os dias quentes, Ele vai refrigerar você. Nos dias difíceis, os dias difíceis de frio, de o que eu faço? O fogo do Espírito vai aquecer você. Eu gosto muito de Jeremias, e ele chega uma hora no capítulo 27, se não me falha a memória, ele diz assim: iludisse-me, Senhor. Imagina o drama. Eu fui enganado. Tudo que eu falo, ninguém dá bola. Ai, olha só o que aconteceu. Eu sou uma chacota. Todo mundo ri de mim. E ele vai ali naquele lamúrio. Só que ele chega uma hora que ele diz assim: mas não adianta. Há um fogo cerrado em meus ossos, que me dá força e diz: não adianta tu fugir mais. E olha que ele não tinha o Espírito dentro. Imagina, eu e você que hoje estamos numa superior aliança. O Espírito Santo todos os dias está dizendo: ei, continua caminhando, continua avançando. Parece até que não vai dar, mas vai dar sim. Parece que tu não vai conseguir, mas tu vai conseguir sim. Esse é o nosso Espírito amado que nos guia. Pergunte-se a si mesmo: estou procurando sinais externos ou estou disposto a ser sensível para ouvir o sussurro do Espírito Santo? Às vezes nós gostamos do externo, mas existe algo tão poderoso dentro de mim e dentro de você, o amado Espírito Santo, que a Bíblia diz que Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos e agora habita dentro de mim e de você. Imagina o poder, meu irmão, que tem dentro de mim e de você. Imagina esse poder, mas eu e você podemos acessar pela fé, confiando na promessa que Ele nunca irá desistir e nunca deixará de nos guiar. O outro princípio: ouvir a voz de Deus como ovelhas de Cristo. Nós lemos antes, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Está em João 10:27. A revelação entre ovelha e pastor é baseada em intimidade e confiança. É impossível você conhecer a voz de alguém se você não tem intimidade. Se a minha esposa ligar de um outro telefone agora para mim e ela falar, eu sei que é ela. A grande questão é que hoje nós estamos, por muitas vezes, infelizmente, mas eu sei que aqui não acontece, mas muitas vezes nós damos ouvidos a tantas vozes, que a voz dele parece que diminui. E olha que a Bíblia diz que a voz de Deus é como o som de muitas águas. Imagina as cataratas do Iguaçu lá. Pensa o barulho que é, que tu não consegue nem falar direito. Essa é a voz. Mas eu e você precisamos desenvolver a intimidade com o Espírito Santo. Ouvi-lo todos os dias. Eu falei um pouco sobre isso, ouvir e obedecer. E sabe que para mim ouvir, eu preciso estar em silêncio. Hoje o silêncio é quase que ensurdecedor. Usando ao contrário, né? Porque hoje parece que ficar em silêncio é perder tempo. A pior coisa é eu não ficar em silêncio e de fato perder o tempo fazendo o que não deveria estar fazendo. O maior fracasso que eu e você podemos ter é fazer algo que Deus nunca nos mandou fazer. E se fizemos o que Ele nunca mandou fazer, é porque nós não havíamos escutado o que Ele disse para fazermos. Essa é a grande questão do Evangelho, ouvir.
Eu sempre falo sobre oração quando eu vou explicar, ou ensinar, ou pregar, porque a oração ela tem duas fases simples. E você que vai fazer o rema, quem vai fazer o rema aqui? Oh, meu Deus, nem que seja pela fé, meu irmão. Quem vai fazer o rema aqui, levanta a mão. Eita glória, é isso mesmo. Você vai aprender sobre uma matéria que fala totalmente sobre oração. Oração que prevalece. Ótima matéria. E fala de tantas coisas. Mas se eu fosse resumir, tem duas fases: falar e ouvir. Muito simples. Às vezes nós sabemos falar exatamente o que a Bíblia diz, mas esquecemos de parar e ouvir o que Deus diz agora. Na oração vai ter essas duas fases. Você fala, você pede, depois você fica em silêncio e diz: e agora, Espírito Santo? O que tu queres para mim? Estar em silêncio não é perder tempo, eu vou falar de novo. Porque às vezes, um mês de silêncio teu pode projetar 5, 6, 10 anos de acertos. Simplesmente porque você escolheu não fazer o que todo mundo está dizendo que era para fazer. Evangelho muitas vezes é andar na contramão. Enquanto todo mundo está indo para um lado, você está indo para o outro lado. Imagine comigo, Samaria estava sendo incendiada. Incendiada. Aí Deus diz a Filipe: Filipe, eu quero que tu vá para o deserto. Não, mas, talvez eu, né? Mas Senhor, olha o manto que está aqui. Senhor, olha quanta gente está sendo salva. Tu quer que eu vá para o deserto? Quando a gente lê o texto, a gente lê ele corrido e a gente não percebe algumas coisas. Uma delas que eu comecei a perceber, o texto fala que ele foi e encontrou o eunuco, falou, batizou e tudo certo. Só que a Bíblia não diz se foi instantâneo isso. E se não foi? E se ele foi para o deserto e ficou das 9 até as 6? Ninguém passava. Samaria incendiando e ele, eu aqui nesse deserto. E se fosse mais tempo? E se fosse uns 3 dias que ele ficou acampado? Uma semana? E aí? Nem sempre aquilo que nós achamos que irá acontecer, vai acontecer. Mas sempre é surpreendente o que acontece. Porque ser guiado pelo Espírito Santo vai além das nossas expectativas. Sempre supre as nossas expectativas. Então imagine esse homem lá, talvez ficando um período maior do que a gente lê, e de repente ele vê. Quem faz a vontade de Deus e é guiado pelo Espírito de Deus? Rapaz, é interessante o finalzinho, né? E diz que ele passou. E estava simplesmente do nada. Eu não sei se alguém já assistiu aquele filme Jumper. Alguém já viu? Já viram, né? Foi a primeira vez que aconteceu isso. A obediência fez com que ele simplesmente estivesse em um lugar e do nada apareceu em outro. Você experimenta de coisas sobrenaturais quando você anda guiado pelo Espírito Santo de Deus. A obediência acompanha os guiados. Amém. Mas também as recompensas sempre nos acompanharão. Amém. O pastor conhece cada ovelha pelo nome, e a ovelha aprende a distinguir a voz do pastor em meio a outras vozes. Mas como isso acontece, né? 3 formas básicas. Através da palavra, eu vou tentar falar mais para frente, eu acredito que não vai dar tempo total, por isso que você vai fazer um rema, e aí você vai ter a matéria todinha, e aí você vai saber todinho, eu vou deixar tu com água na boca. Através da palavra de Deus, testemunho interior, através da voz do Espírito, falando diretamente ao nosso espírito, tem outras que você vai descobrir quando fazer o rema, mas vou falar só dessas 3. Só que isso exige de nós, primeiro, desejo,
tempo, prática. Quanto mais você passa tempo com Deus, mais sensível você se torna à sua voz. Eu quero dar um exemplo, falar para vocês um exemplo pessoal. Eu estava iniciando no Rema e eu não lembro se nós estávamos nessa matéria, mas eu estava iniciando no Rema, acho que era o primeiro ano de Rema, e nós morávamos no centro de Caxias do Sul, e era bem próximo, atrás de um hospital, né, na principal, numa rua principal, e tem um hospital bem no centro da cidade. E eu fui comprar algumas coisas para comer à tarde ali. Meu Deus, falei de comer de novo, né? É piada interna, irmão, não vai adiantar eu falar. Mas eu fui comprar algumas coisas para mim e para minha esposa comer, e fui na padaria, e estava indo, e eu estava passando, e bem numa das ruas bem principais, a Júlio de Castilhos, na esquina tinha tipo uma carrocinha que chama, eu acho, de crepe, né? E eu estava passando, não gosto muito de crepe, e eu estava passando, e dentro de mim eu escutei assim, uma impressão muito forte, vai lá. Deu, não, deixa eu, é coisa da minha cabeça. Aí passei, fui lá, comprei. Aí olha só, o incrédulo aqui. Se de novo, quando eu voltar, acontecer, eu vou. Não, eu já vou te dar a dica. Se falou uma vez, vai. Não perde tempo. Cheguei lá, estava voltando, obviamente, a voz de novo falou, vai lá. Não sabia o que tinha que fazer. Só cheguei lá, e aí, o Espírito Santo, quando eu cheguei e olhei para a mulher, o Espírito Santo disse para mim, óbvio, né? Pede um crepe. Eu quero um crepe. Aí, ela começou a fazer, quando ela começou a fazer, o Espírito Santo começou a falar para mim, ela tem uma filha, essa filha está namorando um rapaz, esse rapaz está se envolvendo com droga, essa menina está quase se perdendo, mas eu vou resgatar ela, e ela está muito preocupada. Assim, é isso mesmo agora, assim, eu nem conheço, nunca vi na minha vida, é isso mesmo, o que é que faz? Tá bom, então. Aí tá. Quando ela foi me entregar o crepe, o Espírito Santo falou para mim assim, pega todo o dinheiro que tu tem no bolso e dá para ela. Deu? Senhor, tu sabes, Senhor. Mas sempre obedecer é a melhor opção. Quando eu entreguei para ela, sim, eu acho que tinha, sei lá, o crepe era uns R$7, R$8, e tinha acho que uns 30, 40 reais ali, mais umas moedas. Eu entreguei assim para ela, ela olhou para mim, não, moço, quando ela olhou para mim, eu comecei a falar, eu vim aqui, eu não gosto de crepe, falei para ela, mas eu vim aqui numa missão. Eu estava passando, e algo falou dentro de mim, a respeito disso, comecei a falar, pá, tá. Ela começou a chorar. Como é que tu sabe disso? Eu digo, eu não sei. Mas Deus me falou. E eu quero orar pela senhora e pela sua filha. Você já entregou a vida para Cristo? Eu vou numa igreja. Eu disse, mas você vai na igreja, você conhece o Deus da igreja. Eu vou, então você vai agora conhecer o Deus dessa igreja. Vamos orar comigo? Aí orei ali no meio da rua, e passando gente, eu ali. Sabe, uma coisa que eu e você precisamos entender. A nossa reputação acaba. Então não fica preocupado com a tua reputação. O que vão pensar? Deixa pensar, irmão. Deixa falar. Tem tanta gente fazendo tanta baderna por aí, e você fazendo o reino ser manifesto, mas não. Deixa que falem, chame nós de louco. Sabe, eu tenho falado isso, eu estou com saudade de ser chamado de fanático e louco. Sabe, agora a gente ficou tudo, os irmãos, tudo, antes, né, não levava a Bíblia, antes, olha lá, vai o louco lá, com aquela Bíblia debaixo do braço, mas vai, seja chamado de novo de louco, azar, a gente não é louco, para ele sempre vai ser loucura, para nós sempre vai ser o poder de Deus em operação. Falei para ela, e ela chorou, entregou a vida para Jesus, e aí ela me disse, moço, então pega aqui, chorando e tal, e se tremendo toda. Aí o que acontece? Parece um morador em situação de rua do meu lado, ô moço,
paga para mim um crepe. Aí eu disse, está aqui o crepe. E ela, não, moço, o que tu fez? Eu não vim comprar crepe aqui. Eu vim falar que Jesus ama você, vai fazer a transformação na vida da sua filha, você vai ser outra pessoa. Saí e fui para casa. O que aconteceu lá? Não sei. Ela foi para Cristo? Não sei. A filha? Não sei. O que eu fiz? Obedeci. Às vezes nós queremos saber muito mais do que nos convém. Não se trata do que o depois, é o agora. Viver o agora, ser guiado pelo Espírito Santo é quando ele diz vai, vai. Se alguém fica conjecturando demais, irmão, tu perde o time. Tem coisas que Deus quer fazer assim, ó, rápido. E você, mas será? Mas Não. Se o Espírito Santo de Deus está falando com você, vai. Amém. Deixa que Ele faça a obra. Uma dica bem prática para você. Separe todos os dias, 5 minutinhos que seja, para meditar em um versículo e perguntar ao Espírito Santo, o que o Senhor tem para me dizer hoje? É muito simples. Ser guiado pelo Espírito Santo não tem nenhum segredo. O Evangelho, gente, é muito simples. Jesus não fez nada que Ele não mostrou para os discípulos que Ele fez. Isso quer dizer, Jesus nunca vai pedir algo que Ele não conseguiu fazer. Mas Ele era Deus, mas Ele continuou fazendo, e quando estava aqui, Ele fez tudo debaixo da autoridade do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, a ponto que Ele disse, eu não vim fazer a minha vontade. Você sabia que talvez, eu vou usar esse talvez, você sabia que talvez Jesus, talvez não queria muito, porque Ele disse assim, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas aí você vê Ele dizendo, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Irmão, ser guiado pelo Espírito muitas vezes não é fazer a nossa vontade. Se você olhar no original, o texto que nós lemos em Romanos 8, vai dizer que os filhos, filhos maduros. Filhos maduros não fazem mais coisas que querem. Filhos maduros fazem aquilo que Deus diz que é para fazer. Mas eu sei que tem filhos maduros aqui. Amém? Tem filhos maduros aqui. Então, resumindo esses pontos, eu tenho 10 minutos. Não vai dar para falar mesmo. Que bom que não vai dar para falar, porque você vai fazer o rema e vai saber tudinho. Nós resumindo os pontos, aprendemos que o fundamento bíblico para ser guiado é a fé sendo o alicerce da vida cristã, a promessa do próprio Deus em nos guiar e nunca nos deixar sem direção, a certeza de que podemos ouvir e reconhecer a voz do Espírito Santo em nosso dia cotidiano. E eu vou tentar falar rapidinho quem é o Espírito Santo e como ele guia. Abra comigo Atos, capítulo de número 5, versículo 3, e vou pegar uma partezinha só, finalzinho do 4. Quem é o Espírito Santo? Eu vou ler rapidinho, tá? Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herança? Aí o finalzinho, não mentiste aos homens, mas a Deus. Isso mostra o quê? O Espírito Santo não é um conceito distante ou uma força impessoal. Ele é Deus vivendo em você. Não se trata de uma força, de um arrepio. Não, é o próprio Deus habitando dentro de você. Há uma única verdade que pode transformar sua caminhada com Deus, e é esta: você nunca mais precisa se sentir sozinho. Mas eu vim para cá solitário, só com a roupa do corpo, ninguém me ama, ninguém me quer, não conheço ninguém. Ei, para com isso.
Isso é uma mentira que Satanás lança. Você nunca está só. Existe alguém, esse alguém se chama Espírito Santo de Deus, que é a verdade absoluta. Você está sempre com alguém junto de você. Ele está do lado, ele está em cima, ele está dentro, ele está atrás, ele está na frente. Em todo o ambiente, em todo lugar, o Espírito Santo está com você. Você não está só. Olha só, João 14, 16 e 17 diz: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Olha o que diz na versão amplificada: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro ajudador. Olha só, ele vai dar várias características. Ele não é só uma coisa: o consolador, o advogado, o intercessor, o conselheiro, o fortalecedor, o acompanhante, o que está sempre presente, o que nunca é distante, aquele que te vê, aquele que te consola, aquele que é teu amigo, aquele que te levanta, aquele que te sustenta. Este é o que habita dentro de mim e de você. Você não está só. Diga comigo, repete: eu não estou só. Eu não estou só. Eu não estou só. A última vez: eu não estou só. Aleluia! Jesus não apenas morreu por você, mas Ele fez algo extraordinário. Ele enviou o Espírito Santo para ser seu companheiro constante, seu mentor celestial, sua fonte inesgotável de sabedoria. A última reflexão: se soubéssemos com absoluta certeza que Jesus está caminhando fisicamente ao nosso lado todos os dias, como isso mudaria a maneira como vivemos? Você levanta, vai fazer o teu café, e Jesus: bom dia. Tu fez o preto? Tem leite? Tem um chazinho? Imagina, é isso. Só que às vezes a gente não tem noção disso. A gente acha que agora ele chegou. Ele estava distante, ele deu uma saidinha, foi no mercado. Não. Quando eu entendo isso, eu percebo que essa é exatamente a realidade que Jesus descreveu quando falou sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo está em todos os momentos comigo, contigo. Ele não sai para dar uma banda. Não sei se aqui lá é banda, né? Ele não sai para tipo assim: bah, errei. Te vira. Negativo. O Espírito Santo, ele está. Porque, sabe, uma vez eu acreditava: meu Deus, quando eu erro, o Espírito Santo sumiu de mim. Aí eu ia lá, o religioso: não, agora eu vou começar a ler a Bíblia. Senhor, eu vou fazer jejum. Senhor, eu vou orar. Senhor, eu vou ir para a igreja todo dia. Senhor, eu vou fazer isso. Aí eu li a Bíblia e disse assim: que o Espírito Santo é aquele que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Você percebe que, olha as três coisas. Pecado, quer dizer, quando eu erro, é Ele que vai dizer: você fez algo que não faz parte da tua realidade. Mas é também interessante que Ele me convence da justiça. O que é a justiça? A condição original que eu nasci para ser. Você já parou para pensar que às vezes a gente acha que não é justiça de Deus? A gente acha que, eu errei, então. Aí vem o Espírito Santo: para. O que Cristo fez continua intacto dentro de você. Ele me convence que eu continuo sendo justiça de Deus. Ele me convence sobre o versículo: aquele que não tinha pecado se fez pecado para que nele eu me tornasse justiça de Deus. Ele me convence e diz assim: ei Josias, você continua igualzinho, como se nenhuma vez o pecado existisse na tua vida. Esse é o Espírito Santo. Ele nunca se aparta. Todo dia ele está presente. Na briga do casal, ele está lá. Na harmonia do casal, ele está lá.
No dia de dor Ele está lá. No dia alegre Ele está lá. Sabe por que às vezes os crentes, eles são mesmo taxados de loucos? É porque nos piores momentos, tem um sorriso no rosto. Esse cabo é doido. Rapaz, como pode? É tão doido que Paulo escreve assim: tende por grande alegria passardes por provações. Meu Deus, como pode? Como pode alguém dizer isso? É porque ele descobriu, ele descobriu que a alegria não é o sentimento, que a paz não é sentimento, a alegria é um lugar, a paz é uma pessoa, Ele é o príncipe da paz. Eu estou nele e Ele está em mim, então não tem dia ruim. Chegou até a rimar. Eu falo isso porque um cunhado nosso, né, e a nossa cunhada, eles estavam grávidos de gêmeos e infelizmente um dos gêmeos acabou falecendo. Agora, nesse final de semana, eles fizeram o enterro. Imagina, irmãos, é algo muito triste. E eu falei com ele, ele disse assim: cara, é triste, mas eu estou escolhendo viver a bondade de Deus. Aí eu falando hoje com a minha esposa, e ela dizendo: amor, é assim impressionante mesmo, como que os dois estão. Porque eles choraram, obviamente, mas existe uma paz na minha irmã, e a gente conhece o histórico, né, da irmã dela, que foi uma pessoa que passou por tantas dificuldades, passou por um período de depressão, e ela disse, ela está tão em paz, ela disse assim, sabe que Jesus resolveu pegar ele no colo antes de mim. O meu colo nem é tão gostoso assim. Agora imagina o colo de Jesus. Vê se isso não é loucura. Mas é quando você é guiado pelo Espírito Santo e você sabe da realidade de quem habita dentro de você. A alegria é constante, a satisfação é constante. Sim, o prazer é constante de estar com Ele todos os dias e viver a realidade desse reino. Por favor, fica de pé comigo. Nós aprendemos um pouco, é só um pouco, são 13 aulas que você aprende sobre como ser guiado pelo Espírito Santo. 13 aulas. Mas eu sei que nesse curto período, o Espírito Santo já falou com você de uma forma toda especial. E eu quero falar com algumas pessoas em especial aqui. Talvez você é a primeira vez que você veio, talvez é a primeira vez que você está aqui, e você ouviu essa palavra, e você disse, mas alguma coisa dentro de você mexeu. Isso que trouxe essa vida, esse sentimento mesmo, diferente, se chama Espírito Santo de Deus. E Ele quer guiar a tua vida como nunca antes. Talvez você já passou por tantos problemas difíceis, tantas situações difíceis, mas existe um novo e vivo caminho para você traçar e viver. E se você é uma dessas pessoas, eu só quero que você levante a sua mão. Você que talvez é a primeira vez que está aqui e ouviu essa palavra e o teu coração de fato mexeu. E você quer entregar o teu caminho ao Senhor e confiar nele e saber que tudo Ele fará. Se tem alguém, só levante a sua mão. Tem alguém aqui que é a primeira vez que está? Todos são da casa, que bênção. Eu quero orar agora então por pessoas que ouvindo essa palavra perceberam que tem algumas coisas que na sua vida hoje não está 100%, mas que você quer
ajustar a sua rota. O GPS do céu está sempre ligado, nunca cai Wi-Fi, não tem lugar que não pega, não é melhor do que a Starlink, meu irmão. Nunca para, 24 horas por dia está disponível para mim e para você. O Espírito Santo de Deus que nos guia em toda essa verdade. Se você é essa pessoa, levante a sua mão, que talvez você quer ajustar a tua rota. Levante a sua mão e eu quero orar com você, quero convidar você a passar aqui à frente, rapidinho. Vamos orar juntos. Eu creio que há algo específico da parte de Deus para você nessa noite. Deus quer ajustar a rota, Deus quer trazer você para o caminho certo, Deus quer te elevar a novos níveis, para você experimentar essa vida, que é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. O doce Espírito. Tem mais alguém? Eu já quero orar, eu não quero passar, não quero insistir não muito. Se tem mais alguém, vem aqui. Eu quero convidar você a levantar a mão. Você que está aí, ficou no banco, levante a mão para esse nosso irmão e vamos orar com ele. Pai, eu quero te dar graças porque Tu és o Deus que nos guia em toda a verdade. E nós estamos aqui nessa noite crendo que somos de fato guiados pelo Teu Espírito. Aprendemos como ser dirigido por Ele. E eu quero orar pela vida dele, uma clareza no seu caminho, uma direção nova no seu caminho, ele experimentando de dias diferentes, de ambientes diferentes, de pessoas diferentes, sim, de conexões diferentes, que vão levar ele diretamente ao seu destino. Eu declaro sobre ele clareza, luz para o caminho dele, luz para o caminho dele. E para todos os meus irmãos que estiveram aqui nessa noite, eu declaro um aumento das direções do Espírito. Sim, eu declaro a paz que excede o entendimento, todo dia em operação. E irmãos meus aqui, tendo convicções novas, tendo direções novas, ousadias novas, para viver aquilo que Deus tem para essa cidade. Que eles entendam que o Espírito Santo está os chamando para um nível maior, para um tempo maior, para uma glória maior, e eles experimentem sim, da doce presença do Espírito Santo diariamente. Eu declaro sobre essa igreja um mover novo do Espírito Santo. Eu declaro sobre essa igreja, homens e mulheres sendo dirigidas pelo Espírito Santo de maneiras surpreendentes, ideias do céu, convicções do céu, pessoas chegando e abraçando essa causa, pessoas entendendo o porquê estão neste lugar, pessoas digerindo o que o céu está declarando. Sim, Espírito Santo, um novo fluir de dons, de ministérios. Sim, Espírito Santo, nós te damos graças. Tu és o nosso amado, Tu és o nosso desejado. Obrigado, Espírito Santo, porque eles experimentarão de ambientes novos, de unções diferentes. Obrigado, Pai, nós oramos e te agradecemos, no Teu nome, Jesus, amém e amém. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, sobre as famílias, declaro o santo nome, Jesus. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão, sobre as famílias, declaro o santo nome, Jesus.
sobre cada mente e coração. Sei que encontro paz em tua presença. Falo, Jesus, teu nome exaltando.